Gente, se tem uma coisa que a vida gosta de fazer é pregar uma peça na gente, né? Especialmente quando a gente tá no osso, na beira do desespero, e aí, pumba, aparece uma porta que parece feita de ouro maciço. Mas junto com o ouro, vem uma prova de fogo que, sinceramente, faria a maioria das pessoas pedir pra sair. Essa história aconteceu no calor de Campinas, bem na época que o Natal estava chegando. Aquele calorão que amolece até a alma da gente. Nossa protagonista, deixa eu apresentá-la pra vocês. Se chamava Isabela. E Isabela não era uma moça rica, não. Ela era enfermeira, daquelas que vestem o branco impecável, mesmo depois de pegar 2 ônibus lotados e passar 8 horas no plantão. Ela tinha a mão leve, o sorriso fácil e uma paciência que, olha, só Deus explica. Mas paciência não paga aluguel, né? E Isabela estava numa maré de azar daquelas de dar dó. Viúva jovem, sem filhos, mas com a responsabilidade de sustentar a mãe doente. Ela precisava urgentemente de um trabalho extra, trampo, que desse fôlego. Os plantões de hospital estavam secos, e o que ela ganhava mal dava para o gás. Foi aí que apareceu o anúncio. Não estava em jornal, não. Estava num grupo fechado de profissionais de saúde, daqueles de nicho. O título era direto e misterioso. Cuidador particular de alto nível, dedicação exclusiva, período integral. Local: Granja do IP, Campinas. Salário: Isabela quase derrubou o celular. Inacreditável. Na situação dela, até um salário normal parecia inacreditável. Ela mandou o currículo na mesma hora. Do outro lado da linha, ou melhor, do outro lado da cerca de segurança de uma mansão que parecia um pedaço do Éden perdido no interior de São Paulo, estava o doutor Vitor Hugo. Vitor Hugo não era médico, tá? O doutor era por causa da grana e do respeito que ele impunha. Ele era um empresário viúvo, na casa dos 40 e poucos, dono de uma fortuna que faria inveja a qualquer sheik. Ele tinha tudo, menos paz. A vida tinha ensinado uma lição amarga para Vitor Hugo. Dinheiro atrai abutres. A esposa dele, Patrícia, tinha morrido há 3 anos, num acidente de helicóptero. E desde então, o que ele via ao redor dele era um desfile de mulheres. Jovens, velhas, divorciadas, solteiras, todas com o mesmo brilho nos olhos. O brilho da ambição. Ele tinha virado um cético profissional. Para ele, toda gentileza tinha um preço. Todo sorriso escondia uma intenção. E toda mulher que se aproximava da sua conta bancária era no mínimo suspeita. E o motivo dele estar procurando um cuidador de alto nível? Seu Lázaro, o pai dele. Seu Lázaro era a única coisa que Vitor Hugo realmente amava e confiava. O velho estava fraquinho, com a saúde debilitada, precisando de atenção 24 horas por dia. E o pior: o Natal estava chegando e Vitor Hugo precisava viajar a trabalho para fechar um negócio gigantesco no exterior. Ele não podia deixar seu Lázaro sozinho. E ele definitivamente não podia confiar em nenhuma das socialites que rondavam a casa, esperando uma brecha para se instalar. Quando Isabela recebeu a ligação para a entrevista, ela quase infartou. O endereço era Granja do IP, um condomínio onde 1 metro quadrado custava mais do que o ano de salário dela. A entrevista não foi na sala, não. Foi num escritório frio, com paredes de vidro que davam para um jardim que parecia ter sido desenhado por um artista renascentista. Vitor Hugo estava lá, imponente, terno escuro, barba milimetricamente aparada e um olhar. Gente, o olhar dele era de raio-x. Ele te olhava e parecia que estava procurando defeitos na sua alma. Isabela, certo? Trouxe referências. A voz dele era grave, sem emoção. Sam Dowder. Tenho referências excelentes do Hospital Santa Clara. O meu foco é geriatria, e eu tenho especialização em ele. A interrompeu com um gesto de mão. Um gesto que dizia: corte a baboseira. Eu li seu currículo. Você é boa. Você é pobre. Isso me interessa. Ele disparou, sem rodeios. Isabela sentiu o rosto esquentar. Pobre? Que falta de tato, mas ela engoliu o orgulho. Ela precisava do trabalho. Doutor, eu sou trabalhadora. Minha situação financeira é particular, mas isso não afeta a minha ética profissional. Ela respondeu, firme, olhando-o nos olhos. Vitor Hugo deu um sorriso seco, que não chegava aos olhos. Ética profissional. Essa é uma palavra cara, Isabela. E aqui, ela vale milhões. Literalmente, ele se inclinou na mesa. Eu vou
ser direto. Eu não confio em ninguém que se aproxima da minha família, especialmente depois que minha esposa morreu. Eu tenho um círculo de amigas que estão mais interessadas no meu sobrenome do que na minha felicidade. Ele fez uma pausa dramática. Isabela sentiu um arrepio. Aquele não era um emprego normal, era uma guerra social. Meu pai, seu Lázaro, está doente. Precisa de cuidados constantes. Ele aí é um homem bom, mas frágil. Eu vou viajar no dia 23 de dezembro e só volto depois do Ano Novo. Você vai passar o Natal aqui, ele explicou. Tudo bem, doutor. Eu tô disponível, disse Isabela. Disponibilidade não é o problema. O problema é a sua integridade. Isabela, eu vou te pagar R$ 50.000 por 10 dias de trabalho. R$ 50.000! A boca de Isabela secou. Era o que ela ganhava em quase um ano inteiro de plantões. É um valor muito generoso, doutor. Ela gaguejou, tentando manter a compostura. É o meu preço para ter paz. Mas não se iluda. Esse dinheiro não é só pelo cuidado físico do meu pai. É um teste. E o teste é quase impossível de passar. Vitor Hugo pegou uma pasta e abriu. Lá dentro, um contrato parecia brilhar. Você não pode aceitar presentes. Não pode aceitar favores. E, principalmente, você não pode aceitar suborno. Você vai ser observada, não por mim, mas pelas mulheres que frequentam esta casa, ele disse, apontando para a janela. Lá fora, perto da piscina, duas mulheres elegantíssimas, bronzeadas e com óculos de sol gigantes, pareciam estar lendo uma revista. Mas Isabela percebeu. Elas não estavam lendo, estavam olhando diretamente para o escritório. Aquelas são Cláudia e Renata. Elas são, digamos, minhas amigas mais persistentes. Elas querem o meu sobrenome, querem a minha herança. E a presença do meu pai, seu Lázaro, é um obstáculo para elas. Se ele piorar, se ele for maltratado, se ele simplesmente sumir da frente delas, o caminho delas até mim fica mais fácil. Vitor Hugo explicou com uma frieza assustadora. Isabela ficou chocada. Ele estava falando de vida ou morte com a mesma naturalidade com que pedia um café. O que o senhor quer dizer com isso, doutor? Quero dizer que o meu pai é a minha responsabilidade, e qualquer um que tentar o selo ou machucá-lo para chegar até mim vai enfrentar as consequências mais severas. E essas mulheres, Isabela, farão de tudo para que você fale. Elas vão tentar te subornar para você se afastar ou, pior, para que você cometa um erro que as beneficie. Ele empurrou o contrato. O teste é simples. Cuide do meu pai com a mesma dignidade que você cuidaria da sua mãe. Mantenha-o seguro e saudável até eu voltar. Sei Voca Fauher. Não só você perde os 50.000, como eu garanto que você nunca mais trabalha em Campinas. Mas se você passar... Ele deu de ombros. Se você passar, Isabela, você não terá apenas um salário. Você terá a minha confiança. E a minha confiança vale mais do que essa mansão toda. Isabela pegou a caneta. O peso da responsabilidade era esmagador, mas o peso da necessidade era maior. R$ 50.000. Era a chance de pagar as dívidas da mãe e dar um respiro na vida. Eu aceito, Dr. Vitor Hugo. O senhor pode confiar em mim, ela disse. Vitor Hugo apenas assentiu, sem mostrar satisfação. Aquele homem não confiava em ninguém. E Isabela sabia que teria que provar a ele, a cada minuto, que ela não era igual às outras. O contrato foi assinado e em menos de 24 horas, a vida de Isabela foi virada do avesso. Ela se mudou para a granja do IP, no dia 22 de dezembro. A casa era um palácio, não um palácio antigo e empoeirado, mas um palácio moderno, com tecnologia que faria o Batman chorar de inveja. O quarto dela era maior do que o apartamento onde ela morava. Mas o luxo era frio. A primeira coisa que ela fez foi conhecer seu Lázaro. Ele estava no andar de cima, num quarto com vista para o lago. Seu Lázaro era um senhor de 80 anos, magrinho, com cabelos brancos ralos e olhos azuis bondosos. Ele tinha a mente lúcida, mas o corpo cansado. Você deve ser a Isabela, a moça que veio me salvar do tédio. Seu Lázaro sorriu, estendendo a mão. Isabela sentiu uma conexão imediata. Ele era o oposto do filho. Caloroso, simples, um típico avô brasileiro. Eu vim cuidar do senhor, seu Lázaro, e não deixar que o senhor sinta falta do Dr. Vitor Hugo, ela respondeu, segurando a mão dele com delicadeza. Ele é um bom filho, Isabela, mas é um homem muito ferido. O dinheiro faz isso com as pessoas, sabia? Cria barreiras.
O velho suspirou. Vitor Hugo estava ali, observando a interação. Ele não confiava, mas ele precisava daquela conexão que Isabela estabeleceu em segundos. Pai, a Isabela é a responsável por tudo. Qualquer coisa que o senhor precisar, é com ela. E Isabela, o meu celular estará ligado 24 horas. Se qualquer uma daquelas mulheres tentar se aproximar, me ligue imediatamente. Não importa a hora, ele reforçou a regra, quase como uma ameaça. Pode deixar, doutor. Ninguém vai incomodar o seu Lázaro, garantiu Isabela. Na manhã do dia 23, Vitor Hugo partiu. O silêncio da casa era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo som da água caindo na fonte do jardim. Isabela assumiu a rotina. Medicamentos na hora certa, alimentação balanceada, conversas e leituras. Seu Lázaro adorava que ela lesse Machado de Assis para ele. Ela estava fazendo um trabalho impecável e o velho estava visivelmente mais animado. Mas a paz durou pouco. Assim que o jatinho de Vitor Hugo decolou, as hienas apareceram. E as hienas tinham nomes: Cláudia e Renata. Elas apareceram na porta do quarto de seu Lázaro, logo após o almoço. Cláudia era alta, magra, com cabelo loiro que parecia ter custado uma fortuna. Renata era mais curvilínea, com o ar de quem sabia de todos os segredos da cidade. Elas não batiam na porta. E vejam só. A nova babá, disse Cláudia, com um tom de voz que faria o açúcar azedar. Isabela estava ajustando os travesseiros de seu Lázaro. Ela se levantou e manteve a calma. Boa tarde, eu sou Isabela, a enfermeira responsável pelo seu Lázaro. Com licença, mas ele está em repouso agora, ela disse, educadamente, mas com a autoridade que o uniforme lhe dava. Renata deu uma risadinha debochada. Repouso, que o Lázaro adora uma visita. Viemos trazer um mimo de Natal. Não é, Claudinha? Cláudia colocou sobre a cômoda uma caixa embrulhada num papel caríssimo. Dentro, Isabela viu, havia uma garrafa de uísque importado, daquelas que custavam o dobro do salário mínimo. Isabela, por favor, nos dê 5 minutos com ele. O Vitor Hugo é tão neurótico, ele não deixa a gente nem dar um beijinho no velhinho. Cláudia fez um bico que não convenceu ninguém. Seu Lázaro, que estava quieto, tossiu. Meninas, eu tô bem. A Isabela tem razão, eu preciso descansar. Que bobagem, Lázaro. É Natal. Um copinho de uísque não vai matar ninguém, insistiu Renata, já se aproximando da garrafa. Isabela interveio, colocando a mão na frente da garrafa. Com todo o respeito, senhoras, mas o seu Lázaro está sob medicação específica. Álcool é estritamente proibido. Eu não posso permitir isso, ela disse, sentindo suor frio na testa. Cláudia e Renata se entreolharam. E o sorriso sumiu dos rostos delas. Elas viram que Isabela não era uma empregada qualquer que podia ser intimidada. Escuta aqui, mocinha. Cláudia se aproximou, diminuindo o volume da voz, mas aumentando a acidez. Nós conhecemos o Vitor Hugo há anos. Nós somos quase família. Você é a contratada. Não se meta onde não é chamada. Meu trabalho é cuidar do seu Lázaro. E isso inclui proteger a saúde dele de qualquer interferência. Isabela manteve a voz baixa e controlada. Renata, a mais esperta, mudou de tática. Ela sorriu, um sorriso falso que chegava aos dentes. Tudo bem, Isabela. Sam, você é nova aqui. É compreensível que esteja nervosa, mas olha, vamos ser práticas. A gente entende que o salário do Vitor é bom, mas o Natal é época de fazer um extra. Não é? Ela tirou da bolsa uma carteira de grife e de lá puxou um maço de notas de 100. Era um bolo que Isabela calculou rapidamente. Chegava a uns 5.000 reais. Toma, é um presente para você comprar um vestido bonito para passar o Natal. E, já que você é uma profissional tão dedicada, a gente queria te pedir um favorzinho. Renata deslizou o dinheiro para o lado de Isabela, tentando ser discreta. Isabela olhou para as notas. 5.000 reais. Era uma tentação enorme. Ela podia pagar a consulta mais cara da mãe com aquilo. Mas a imagem fria de Vitor Hugo e a promessa de que ela seria destruída se falhasse brilhou na sua mente. E mais importante, o olhar bondoso de seu Lázaro. Ela empurrou o dinheiro de volta para Renata. Eu agradeço o presente, mas eu não posso aceitar. Eu estou aqui a serviço do Dr. Vitor Hugo, e eu não aceito gorjetas nem presentes, ela disse. A voz firme como aço. Cláudia bufou. É por isso que você é enfermeira. E não esposa de milionário, querida.
Renata, no entanto, ficou séria. Ela viu a determinação nos olhos de Isabela. Não seja boba, Isabela, pense bem. O Vitor Hugo está lá fora, fechando negócios. Ele nem vai saber que a gente esteve aqui. A gente só quer um momento a sós com o Lázaro para falar sobre investimentos, sabe? Renata piscou, insinuando que elas queriam manipular o velho a respeito da herança. O suborno estava claro. Elas queriam que Isabela se retirasse do quarto por tempo suficiente para pressionarem seu Lázaro. Eu sinto muito, senhoras. Meu contrato exige que eu não me ausente do lado do paciente sem a presença de outro familiar. E, como o Dr. Vitor Hugo viajou, eu sou a única responsável. Isabela manteve a linha. As duas socialites se levantaram, furiosas. O plano A, o carinho com o idoso, e o plano B, o suborno rápido, tinham falhado miseravelmente. Você vai se arrepender disso, garota. Você não sabe com quem está se metendo, sibilou Cláudia. Antes de sair do quarto, batendo a porta com força, seu Lázaro olhou para Isabela com uma expressão de alívio e admiração. Você é uma moça de fibra, Isabela, e muito honesta. Meu filho escolheu bem, ele disse. Isabela sentiu o coração acelerar. Ela tinha acabado de passar no primeiro teste, mas sabia que as rivais não desistiriam. O Natal estava chegando e a casa estava prestes a se tornar um campo de batalha. Ela pegou o celular, hesitou e resolveu não ligar para Vitor Hugo ainda. Ela tinha prometido cuidar dele, e isso incluía lidar com as amigas dele. A noite caiu, e Isabela estava exausta, mas vigilante. Ela sabia que a opulência da granja do IP escondia uma podridão emocional gigantesca. Aquele dinheiro todo envenenava as relações. No dia seguinte, véspera de Natal, a casa ficou ainda mais movimentada. Outras pessoas da alta sociedade de Campinas começaram a chegar para visitas de cortesia a seu Lázaro. E cada visita era uma nova tentativa de suborno ou intimidação. Uma tal de Dona Márcia, amiga de longa data da falecida esposa de Vitor Hugo, apareceu com uma caixa de chocolates caríssimos, proibidos para diabéticos. Aqui, querida, para você e para o Lázaro, eu sei que o Vitor proibiu doces. Mas é Natal! Um bombom não faz mal a ninguém, ela disse, com a inocência de uma cobra. Isabela sorriu, pegou a caixa e a colocou na prateleira mais alta, fora do alcance de seu Lázaro. Muito obrigada, Dona Márcia. Mas o doutor foi muito claro sobre a dieta dele. O senhor Lázaro só pode comer o que está na lista. Mas eu vou guardar para minha folga, ela mentiu, elegantemente. Dona Márcia revirou os olhos. Que chatice! Você é muito rígida, Isabela. Não é à toa que o Vitor Hugo tá solteiro. Essa rigidez afasta as pessoas. O recado era subliminar. Flexibilidade traz recompensas. Rigidez traz solidão. Isabela estava começando a entender a dinâmica. A prova não era sobre a saúde de seu Lázaro. Era sobre a sua lealdade ao dinheiro ou à ética. No final da tarde da véspera de Natal, Isabela estava na sala de estar, preparando a ceia de seu Lázaro, que seria leve e nutritiva. O resto da casa estava sendo decorado para a grande festa que Vitor Hugo dava todo ano, mesmo na ausência dele. Cláudia e Renata reapareceram, desta vez acompanhadas por um advogado engomado, o Dr. Valdir. Isabela, precisamos conversar. É sobre a segurança do Lázaro, disse Dr. Valdir, com ares de importância. Isabela largou a bandeja. Pois não. Mas o seu Lázaro tá dormindo agora. Não precisamos dele. Precisamos de você, disse Cláudia, com um sorriso de predadora. O Vitor Hugo, no seu desespero por um cuidador, pode ter cometido um erro legal. Seu Lázaro é um homem idoso e influenciável. Nós viemos aqui para proteger os interesses dele. O advogado abriu uma pasta. Isabela, nós sabemos do seu acordo financeiro com o Dr. Vitor Hugo. 50 mil reais por 10 dias é uma quantia que atrai a atenção. E se o senhor Vitor Hugo estiver tentando te usar para manipular o testamento do pai dele, isso seria coação e você seria cúmplice. A jogada agora era muito mais pesada. Eles estavam apelando para o medo legal. Eu não estou sendo cúmplice de nada. Eu sou uma enfermeira contratada para cuidar de um paciente. Meu trabalho é estritamente profissional, rebateu Isabela, sentindo o estômago revirar. Pode ser? Continuou o Dr. Valdir, com a voz untuosa. Mas e se você recebesse uma proposta ainda melhor? Uma que garantisse a sua segurança financeira, sem o risco de se envolver num processo de herança complicado? Renata deu o cheque-mate.
Ela colocou sobre a mesa um cheque. Não era um maço de nota. Era um cheque nominal. 100 mil reais. Isabela, agora você assina um termo dizendo que o Lázaro não está sendo bem cuidado, que você está sobrecarregada e pede demissão imediatamente. E você some de Campinas. Ninguém te persegue, você fica com o dinheiro e a gente assume o cuidado dele, prometeu Renato. 100 mil reais. O dobro do que Vitor Hugo havia oferecido. Quase 2 anos de trabalho, em troca de assinar um papel e ir embora. Isabela olhou para o cheque. O nome de Renata estava escrito ali. Era real. Era a chance de mudar de vida, de sair daquele inferno de luxo e ambição. Ela podia pegar o dinheiro, sumir, e Vitor Hugo nunca provaria que ela foi subornada. Ele apenas pensaria que ela era mais uma mercenária. Mas e seu Lázaro? Ele estava dormindo no andar de cima confiando nela. Ele a tinha chamado de moça de fibra. A imagem da sua mãe sofrendo com a doença e o juramento que ela fez ao se formar, de sempre priorizar o paciente e a ética, menos pesaram mais do que o papel brilhante na mesa. Isabela pegou o cheque, rasgou-o em pedacinhos e jogou-os na lixeira ao lado da mesa de centro. O silêncio na sala foi absoluto. Cláudia, Renata e o advogado ficaram pálidos. Eu não estou à venda, sim, e eu não vou abandonar o meu paciente. Eu assinei um contrato e eu vou cumpri-lo. O senhor Lázaro vai ficar seguro até o Dr. Vitor Hugo voltar, Isabela declarou, sentindo uma força que ela não sabia que tinha. Você é louca, gritou Cláudia, incrédula. Você acabou de rasgar a sua salvação? Eu acabei de salvar a minha dignidade. E agora, por favor, se retirem. Eu preciso arrumar a ceia de Natal do seu Lázaro. E se vocês voltarem aqui com qualquer tipo de suborno ou ameaça, eu vou ligar para o Dr. Vitor Hugo e avisar que vocês estão tentando prejudicar o pai dele, ela disse, apontando para a porta. As 3 pessoas saíram furiosas, batendo os pés mas deretodas. Isabela respirou fundo. Ela tinha passado no maior teste até agora, rasgando 100 mil reais. Mas ela sabia que a guerra estava longe de terminar. Era véspera de Natal, e o isolamento era total. Ela subiu até o quarto de seu Lázaro, verificou os sinais vitais e o encontrou acordado, olhando para as luzes da cidade lá fora. Seu Lázaro, o senhor está bem? Estou, minha querida. Mas e UVI tudo? Pela câmera, ele disse, apontando sutilmente para uma pequena lente escondida no canto do quarto. Isabela congelou. Câmera? O Vitor não confia em ninguém, Isabela. Nem em mim. Ele colocou câmeras em todos os lugares. Ele está vendo tudo. Ele está te testando. Seu Lázaro sussurrou. Isabela sentiu o sangue gelar. Vitor Hugo não estava apenas desconfiado. Ele estava monitorando cada respiração dela, cada gesto. E ela tinha acabado de rasgar 100 mil reais na frente de uma câmera que ele estava assistindo, a milhares de quilômetros de distância. A prova de caráter era real, e o Natal seria o inferno. Ela estava sozinha, cercada pelo luxo e pela ambição. E agora sabia que o júri, Vitor Hugo, estava assistindo, esperando que ela tropeçasse. Ela se sentou ao lado do leito de seu Lázaro, pegou sua mão e sorriu. Tudo bem, seu Lázaro. Se ele está vendo, ele vai ver que o senhor está seguro e que eu não estou aqui pelo dinheiro. O velho apertou a mão dela. Eu sei, minha filha, eu sei. Naquela noite, o Natal chegou, trazendo consigo o cheiro de pinho e a promessa de mais problemas. As rivais, humilhadas, não apareceram na festa. Mas Isabela sabia que elas estavam apenas recuando para planejar o próximo ataque. E o próximo ataque, ela sentia, seria muito mais sutil e perigoso do que um cheque. Seria algo que colocaria a sua competência e a vida de seu Lázaro em risco. Isabela, a enfermeira humilde, estava agora no centro de uma disputa milionária, e a única coisa que a protegia era a sua integridade inabalável. Mas até quando ela conseguiria resistir à pressão e à solidão daquele Natal? A prova de fogo estava apenas começando. E ela tinha que sobreviver a mais 10 dias naquele palácio de vidro e desconfiança. A descoberta das câmeras foi um soco no estômago de Isabela. Não era só um teste de caráter. Era uma armadilha de vigilância máxima. O Dr. Vitor Hugo não estava a milhares de quilômetros de distância. Ele estava ali, assistindo a cada passo, cada suspiro. Naquela noite de Natal, enquanto as luzes piscavam na mansão e a cidade de Campinas celebrava,
Isabela sentiu o peso da solidão cair sobre ela. Ela estava presa num aquário de luxo, e o tubarão, Vitor Hugo, estava de olho nela. Seu Lázaro, percebendo o desconforto dela, tentou aliviar a tensão. Não se preocupe, minha filha, ele faz isso com todos. É o jeito dele de se proteger, mas ele vai ver quem você é de verdade. Ele viu você rasgar aqueles 100 mil reais, não viu? Disse o velho, com um sorriso cansado. Isabela sentiu, mas a adrenalina ainda corria. Ela tinha agido por impulso ético, mas agora sabia que o prêmio era muito maior do que 50 mil reais. Era a confiança de um homem que não confiava em ninguém e a chance de recomeçar a vida da mãe. O Natal, para Isabela, não teve cheiro de peru assado nem de presentes. Teve cheiro de álcool e desinfetante e um gosto amargo de vigilância. Ela preparou o chá de seu Lázaro, deu os medicamentos da noite e ficou sentada na poltrona do quarto, lendo, mas com os ouvidos atentos a qualquer barulho. As rivais não apareceram na ceia, mas isso só significava que o plano delas estava sendo cozinhado em fogo baixo. O dia 26 de dezembro amanheceu quente, um sol de rachar que parecia querer secar até a pouca paciência que Isabela tinha. Ela estabeleceu uma rotina de ferro. Não deixava seu Lázaro sozinho por mais de 2 minutos, e toda a medicação era contada e catalogada em 3 lugares diferentes. Ela sabia que o próximo ataque não seria financeiro, seria pessoal, visando a sua reputação profissional. E foi exatamente isso que aconteceu. No final da tarde do dia 27, a pressão começou a vir de dentro da casa. A equipe de empregados da granja do IP, que até então tinha sido neutra, começou a agir de forma estranha. A cozinheira, Dona Cida, que era uma senhora simpática, de repente começou a se queixar. Isabela, desculpa incomodar, mas o Dr. Vitor Hugo ligou pra gente e disse que você tá pedindo coisas muito fora do comum. Tipo, que só pode usar água mineral X para o chá do seu Lázaro, e que o sabonete dele tem que ser um importado que nem existe mais no estoque. Dona Cida reclamou, com o rosto franzido. Isabela ficou confusa. Eu não pedi nada disso, Dona Cida. Eu só pedi a lista de dieta que o médico dele passou, e o sabonete neutro de sempre. Mas o Dr. Vitor disse que você estava exigindo demais. Ele parecia irritado, viu? Disse que se o serviço não melhorar, ele vai mandar a gente embora e contratar uma equipe de São Paulo. A cozinheira continuou plantando a semente da discórdia. A mensagem era clara. Se Isabela fosse muito exigente ou rígida em seus cuidados, ela criaria inimizade com a equipe da casa. Por sua vez, ligaria para Vitor Hugo, reclamando da babá prepotente. Isabela percebeu a manobra. Alguém estava plantando mentiras, usando o nome de Vitor Hugo para minar seu relacionamento com os outros funcionários e, consequentemente, afetar a qualidade do cuidado de seu Lázaro. Ela respirou fundo. Dona Cida, eu sinto muito se houve um mal-entendido. Eu nunca exigiria nada que não fosse para o bem-estar do seu Lázaro. Se o senhor Vitor ligou, ele deve ter se confundido. Eu vou ligar para ele agora mesmo e esclarecer. Dona Cida empalideceu. Não precisa, minha filha. Deixa quieto, deve ter sido só um engano. Isabela não ligou para Vitor Hugo. Ela sabia que ele estava observando e testando. Se ela ligasse para reclamar da equipe, ele veria isso como falta de capacidade de gerenciar o ambiente. Em vez disso, ela reuniu a equipe de serviço, os jardineiros, as faxineiras, a cozinheira menos na área de serviço. Gente, eu sei que vocês trabalham aqui há muito tempo e que o Dr. Vitor Hugo confia em vocês. Eu estou aqui por 10 dias para cuidar do seu Lázaro. Eu sou enfermeira, não patroa. O meu único objetivo é a saúde dele. Se alguém aqui tiver qualquer dúvida sobre o meu trabalho, ou se alguém disser que eu estou exigindo coisas impossíveis, por favor, venham falar comigo diretamente. Não vamos deixar que fofocas atrapalhem o nosso trabalho. Certo? O silêncio foi a resposta. Isabela havia cortado o mal pela raiz, neutralizando a tentativa de isolá-la dentro da caça. Mas Cláudia e Renata eram mais persistentes que Carrapato. Elas precisavam de um erro concreto, algo que Vitor Hugo visse na câmera e que justificasse a demissão de Isabela por negligência. A chance delas veio na manhã do dia 29. Seu Lázaro estava com a pressão um pouco alterada.
algo normal para a idade. Isabela precisava administrar um medicamento específico para controle da pressão arterial, vamos chamar de Lasistal, e um diurético. Ela desceu até a cozinha para esterilizar a seringa de insulina que ele usava diariamente. Um processo que demorava uns 10 minutos. Ela tinha deixado o estojo de medicamentos trancado, como sempre, mas precisava da água fervente. Enquanto estava na cozinha, o alarme de segurança da piscina disparou. Era um alarme falso, mas alto o suficiente para causar um susto. Dona Cida, que estava na sala, gritou: "Meu Deus, será que o seu Lázaro caiu na piscina?" Isabela, com o coração na mão, correu para a janela que dava para a área da piscina. Seu Lázaro estava bem, no quarto. O alarme devia ter sido acionado pelo vento ou por um pássaro. Foi um lapso de menos de 1 minuto, uma distração calculada. Quando Isabela voltou para o quarto, tudo parecia normal. Seu Lázaro estava lendo. O estojo de medicamentos que ela tinha deixado sobre a cômoda para facilitar a preparação das doses estava fechado. Ela sentou-se para preparar as doses, abriu o estojo e começou a separar as pílulas. O Lasistal, o diurético, o suplemento. Foi aí que o treinamento impecável de Isabela entrou em ação. Ela era metódica. Para cada medicamento, ela verificava a embalagem, a cor da pílula e a data de validade. Era uma mania, mas salvou a vida dela e a de seu Lázaro naquele momento. A pílula de Lasistal para pressão era pequena, branca e tinha uma pequena linha divisória no meio. Mas a pílula que estava na cartela parecia ligeiramente diferente. Era um pouco mais amarelada e não tinha a linha divisória. Isabela pegou a lupa de farmácia que ela carregava na bolsa. O formato era quase idêntico, mas a tonalidade e a marcação eram de outro laboratório. Ela pegou a caixa original do Lasistal. O lote e o laboratório não batiam com a pílula que estava na cartela. Alguém havia trocado uma cartela inteira de Lasistal por um medicamento falsificado, ou pior, por um substituto perigoso. Isabela sentiu o corpo gelar. Se ela tivesse dado aquela pílula, seu Lázaro poderia ter tido uma reação adversa grave, talvez fatal. E Vitor Hugo, vendo a câmera, só veria a Isabela administrando o remédio errado. Ela olhou para a câmera escondida. Vitor Hugo estaria assistindo a sua falha de perto, mas ela não falhou. Ela detectou a sabotagem. Seu Lázaro, por favor, não se mexa. Eu preciso conferir uma coisa muito importante, ela disse. A voz tensa. Isabela correu para o banheiro, trancou a porta e pegou o celular. Ela não ligou para Vitor Hugo. Ele veria isso como pânico. Ela tirou fotos da cartela adulterada e mandou para sua colega mais confiável do Hospital Santa Clara, uma farmacêutica. Em minutos, a resposta veio. Isabela, isso não é Lasistal. Pela cor e pelo formato, parece ser um medicamento para insônia. Um sedativo forte. Se ele tomar isso, ele vai entrar em coma induzido. De onde você tirou isso? Um sedativo forte. O plano das rivais era fazer seu Lázaro entrar num estado de sonolência profunda, talvez até coma. Victor Hugo voltaria, encontraria o pai em estado grave, e Isabela seria culpada por negligência ou má administração medicamentosa. Ela voltou para o quarto, o rosto sério. Seu Lázaro, o senhor viu alguém entrar aqui enquanto eu estava na cozinha? O velho balançou a cabeça. Não, minha filha, só ouvi o alarme, mas eu estava cochilando. Sinto muito. Isabela sabia que a troca tinha sido feita por alguém muito rápido e silencioso. Provavelmente Cláudia ou Renata, que tinham acesso livre à casa, ou alguém da equipe subornado. Ela pegou o estojo de primeiros socorros de Vitor Hugo, que estava lacrado, e encontrou um estoque de emergência do Lasistal original. Ela administrou a dose correta a seu Lázaro, agindo como se nada tivesse acontecido. Depois, ela pegou a cartela adulterada, a colocou num saco plástico lacrado e a guardou no fundo de sua mala. Aquilo era a prova, mas ela precisava ser mais esperta. Ela não podia apenas denunciar o crime. Ela precisava mostrar a Vitor Hugo e às câmeras que ela estava no controle. Isabela pegou a caneta e o bloco de anotações. Ela escreveu um relatório detalhado sobre a rotina da medicação, mas no final adicionou uma observação: 29/12, 1738, durante a preparação da medicação. Notei irregularidade na embalagem do Lasistal. Procedi à substituição do lote por estoque de emergência. A cartela suspeita foi isolada e guardada para análise do Dr. Vitor Hugo.
reforçada a segurança do ambiente do paciente. Ela deixou o bloco de anotações bem à vista da câmera. O recado estava dado. Ela não era apenas uma cuidadora, era uma investigadora. A reação de Victor Hugo, do outro lado do mundo, deve ter sido de choque. Ele estava testando a integridade dela, e ela estava provando que era não só íntegra, mas também impecavelmente competente e atenta a detalhes. Ele viu a tentativa de sabotagem e viu a forma calma e profissional como ela contornou a crise. A partir daquele dia, a atmosfera na granja do IP mudou de vigilância para a Guerra Fria. Cláudia e Renata, que deviam estar esperando a notícia do colapso de seu Lázaro, ficaram histéricas. Elas apareceram no dia seguinte, 30 de dezembro, com uma nova tática, a chantagem emocional. Isabela, a gente tem que conversar seriamente, começou Renata, com lágrimas de crocodilo nos olhos. O Victor Hugo está muito estressado. Ele ligou pra gente, desesperado. Ele acha que o pai dele está piorando. Ele não consegue voltar. Ele nos pediu para intervir. Isabela cruzou os braços. O seu Lázaro está estável, dentro dos parâmetros normais para a idade dele. Eu acabei de medir a pressão. Não há necessidade de intervenção. Cláudia se aproximou, fingindo preocupação. Mas ele está tão deprimido. O Natal passou, o Ano Novo está chegando e ele está sozinho. O Vitor queria que a gente levasse o Lázaro para nossa casa de praia em Maresias. Um ar diferente faria bem a ele. Você nos acompanharia, claro. Era a jogada mais perigosa de todas. Tirar seu Lázaro da segurança da mansão e do monitoramento das câmeras. Absolutamente não, Isabela respondeu, sem hesitação. O seu Lázaro não pode viajar. O estresse da mudança de ambiente, a alteração da rotina e o calor do litoral seriam muito prejudiciais. O médico proibiu longas viagens. Meu contrato me proíbe de retire low da residência sem autorização expressa e por escrito do Dr. Victor Hugo, Renata bufou, perdendo a paciência. Você é inacreditável. Você acha que o Victor vai te dar 50 mil reais para você ficar trancada nesse quarto? Ele quer que o pai dele seja feliz. A felicidade do seu Lázaro passa pela saúde e pela segurança dele. E o lugar mais seguro para ele agora é aqui. Isabela manteve a linha. Olha, garota, Cláudia mudou o tom para o ameaçador. A gente sabe onde você mora. A gente sabe da sua mãe doente. A gente sabe que você precisa desse dinheiro. Se você continuar sendo essa pedra no sapato, a gente pode fazer a sua vida um inferno, mesmo depois que você sair daqui. Você vai perder o dinheiro, o emprego e o que é pior, a sua reputação em Campinas. Essa ameaça atingiu Isabela num ponto sensível. A mãe dela, Isabela deu um passo à frente, sua voz baixa e perigosamente calma. Vocês podem tentar o que quiserem. Eu rasguei 100 mil reais na frente de vocês, porque minha dignidade vale mais. E se vocês ousarem tocar na minha mãe, ou tentar prejudicar a saúde do seu Lázaro de novo, eu não ligo pro Dr. Victor Hugo, eu ligo pra polícia. Eu tenho provas de que vocês tentaram adulterar a medicação dele. Pensem bem antes de dar o próximo passo. As duas mulheres se encolheram. A menção à medicação adulterada e à polícia fez o sangue delas gelar. Elas perceberam que Isabela não estava blefando. Ela havia guardado a prova do crime. Elas se retiraram derrotadas, sem dizer mais uma palavra. Isabela estava exausta. Ela tinha passado por suborno, chantagem, sabotagem e ameaça pessoal. Eram apenas 9 dias de trabalho, mas pareciam 9 meses. Na noite do dia 31 de dezembro, a mansão estava estranhamente silenciosa. O ano novo estava chegando. Isabela fez seu Lázaro dormir cedo. Ela ficou no quarto, olhando a queima de fogos distante sobre Campinas, sentindo uma pontada de tristeza. O primeiro ano novo sem o marido, e ela estava presa numa jaula de ouro. De repente, o celular de seu Lázaro, que ficava sempre no criado mudo, tocou. Era uma videochamada. Victor Hugo. Isabela pegou o celular. Boa noite, Dr. Victor Hugo. Feliz ano novo, ela disse, tentando parecer calma. O rosto de Victor Hugo apareceu na tela. Ele parecia cansado, mas seus olhos estavam fixos nela. Feliz ano novo, Isabela. Como está meu pai? Ele está dormindo profundamente. Estável. Tivemos alguns pequenos contratempos, mas nada que afetasse a saúde dele. Eu anotei tudo no relatório que o senhor pode ver no bloco. Victor Hugo não falou sobre o relatório. Ele foi direto ao ponto. Eu vi o que aconteceu com o remédio. Eu vi você rasgar o cheque. Eu vi você confrontar Cláudia e Renata.
Você é a única pessoa que entrou nesta casa nos últimos 3 anos que não está tentando me roubar. A voz dele era grave, mas havia um tom de algo que Isabela não conseguia identificar. Alívio? Eu fiz o meu trabalho, doutor? Eu sou uma profissional, ela disse. Mantendo a postura, não, Isabela. Você fez mais do que o seu trabalho. Você colocou a sua vida em risco e a sua carreira para proteger um homem velho que você mal conhece. E você jogou fora a chance de resolver todos os seus problemas financeiros por causa da sua ética. Ele fez uma pausa. Eu vou voltar amanhã, dia 1º de janeiro. Chego no final da tarde. Eu quero que você me espere na sala de estar. Temos que conversar sobre o seu pagamento e sobre o seu futuro. Isabela sentiu o coração palpitar. O teste havia acabado. Ela tinha sobrevivido ao inferno de Natal. Estarei esperando Daurer Victor Hugo, ela respondeu. Ele apenas assentiu e desligou. Aquele contato, aquela confirmação de que ele havia visto tudo e reconhecido o sacrifício dela, deu a Isabela uma paz que ela não sentia desde que entrara na mansão. No dia 1º de janeiro, Isabela acordou cedo. Ela cuidou de seu Lázaro com o mesmo carinho e atenção de sempre, mas agora sem o peso da vigilância constante. Embora as câmeras ainda estivessem ligadas, ela sabia. Seu Lázaro estava radiante. Meu filho está voltando, e ele vai te dar mais do que 50 mil, Isabela. Você merece. Eu só quero o que foi prometido, seu Lázaro. E a paz de ter feito o meu trabalho direito, ela respondeu. Mas a paz não durou muito. Cláudia e Renata, sabendo que Victor Hugo estava voltando, fizeram um último e desesperado movimento. Elas apareceram no final da manhã, vestidas de branco impecável, com um ar de santidade. Isabela, a gente pensou muito. A gente errou. O Victor tá voltando e a gente não quer confusão. A gente quer se desculpar, disse Cláudia, com uma voz doce do dar náuseas. A gente sabe que você é boa no que... Por isso, a gente queria te dar um presente de ano novo. Para você começar o ano bem, Renata estendeu uma pequena caixa de joias, embalada em veludo azul marinho. Isabela hesitou. Presentes eram proibidos pelo contrato. Mas Victor Hugo já havia voltado mentalmente. Ele estava a caminho. O que é isso? Perguntou Isabela, desconfiada. É um colar, diamantes legítimos. Vale mais de 200 mil reais, um presente, sem compromisso, sem suborno. Apenas um pedido de paz. O Victor não precisa saber. É de nós para você, disse Cláudia, piscando. Isabela pegou a caixa. O peso na mão era real. 200 mil reais em diamantes. Era a chance de vender e garantir a vida da mãe por anos. Mas Victor Hugo a tinha testado com dinheiro, e ela tinha rasgado o cheque. Se ela aceitasse os diamantes, mesmo como um presente do pós, no final da missão, Victor Hugo poderia interpretar como um suborno tardio, aceito no momento em que a pressão diminuiu. Ele a veria como gananciosa, apenas esperando o momento certo. Eu agradeço a generosidade, senhoras. Mas não posso aceitar presentes de valor. Meu contrato é claro. Isabela devolveu a caixa. Renata e Cláudia se entreolharam derrotadas de vez. Você é uma idiota, síbalo Renata, pegando a caixa de volta. Você vai morrer pobre, sua puritana. Isabela apenas sorriu. Eu posso ser pobre, mas eu durmo em paz. E o seu Lázaro está saudável. Esse é o meu pagamento. As duas saíram da casa, batendo a porta de vidro com força. Era a última vez que Isabela as via. Elas haviam perdido a guerra. Isabela foi para o quarto de seu Lázaro. Ele a olhou, com um brilho nos olhos. Você não aceitou, não é, minha filha? Não, seu Lázaro, eu não aceitei. Que bom, porque os diamantes eram falsos. Ele sussurrou, com um sorriso maroto. Elas queriam que você ficasse com eles. E quando o Victor voltasse, elas diriam que você aceitou suborno em joias falsas, só para te humilhar. Isabela levou a mão à boca. A maldade daquelas mulheres não tinha limites. Elas queriam não só que ela perdesse o emprego, mas que ela fosse ridicularizada na frente de Victor Hugo por ter aceito uma migalha de luxo. Victor Hugo não estava apenas testando a integridade dela contra o dinheiro real. Ele estava testando a integridade dela contra a vezes vaidade. Ela tinha passado no teste final. No final da tarde, o som de um helicóptero que pousava na área gramada da granja do IP anunciou a chegada do Dr. Victor Hugo. Isabela vestiu o uniforme mais limpo, arrumou o cabelo e desceu para a sala de estar. Seu Lázaro estava sentado na cadeira de rodas,
esperando ansiosamente. Vitor Hugo entrou na sala. Ele não estava de terno, estava de calça jeans e uma camisa polo, parecendo menos um magnata e mais um homem exausto. Ele abraçou o pai com uma ternura que Isabela nunca tinha visto antes. Pai, você está ótimo. Muito melhor do que quando eu saí, disse Vitor Hugo, com a voz embargada pela emoção. É tudo mérito da Isabela, meu filho. Ela é um anjo, respondeu seu Lázaro, apertando a mão da enfermeira. Vitor Hugo se virou para Isabela. O olhar dele não era mais de raio-x, mas de avaliação. Isabela, ele começou. Você não falhou. Você não aceitou suborno. Você não se intimidou e você salvou a vida do meu pai. Ele parou na frente dela. Eu vi tudo, desde o uísque até a tentativa de sabotagem da medicação. Você provou ser a pessoa mais honesta que eu conhecia. Você passou no teste impossível. O peito de Isabela inchou de alívio. Eu agradeço, doutor. Eu só cumpri o meu dever. Dever? 50 mil reais te fariam milionária, Isabela. E você rasgou um cheque de 100 mil reais. Isso não é dever, é caráter. E caráter não tem preço. Vitor Hugo pegou uma pasta. Aqui está o seu pagamento de 50 mil reais, conforme o contrato. E aqui está um bônus de mais 50 mil reais. Pelo risco e pela excelência do serviço, ele disse, estendendo 2 cheques. 100 mil reais. O dinheiro que ela tinha rasgado, voltando para ela, agora limpo e merecido. Doutor, Isabela estava sem palavras, mas não acabou. Vitor Hugo continuou. Sério, eu não posso te perder. Meu pai precisa de você. E eu preciso de alguém que eu possa confiar. Eu tô te oferecendo um novo contrato. Salário mensal de 30 mil reais. Benefícios completos. Moradia aqui na granja do IP e um tratamento completo para sua mãe, no hospital que ela escolher, pago por mim. 30 mil reais por mês. Tratamento para a mãe. Era mais do que ela ousava sonhar. Doutor Vitor Hugo, eu aceito. É uma honra, ela disse, as lágrimas finalmente vindo aos olhos. Ele deu um passo para trás e olhou para ela, o semblante ainda sério. Mas tem mais uma cláusula, Isabela. Você tem minha confiança. Mas eu preciso saber que você entende o peso dessa responsabilidade. Eu te dei uma segunda chance na vida, mas eu preciso que você me prove que entende que a honestidade tem que ser mantida em todas as áreas. Ele tirou um envelope pequeno do bolso do casaco. Este envelope contém uma passagem de avião, passaporte e a chave de um apartamento em Milão, na Itália. É um apartamento que eu estava prestes a vender. Está vazio, vale milhões. Eu estou te dando essa chave, ele disse, estendendo o envelope. Isabela não entendeu. Doutor, o que é isso? É o seu próximo teste, Isabela. Eu tô te dando um presente que vale uma fortuna. Não está no contrato, não é pagamento, não é suborno. É um presente pessoal. Eu quero que você use esse apartamento. Vá para Milão. Passe um mês de férias. Leve sua mãe. É uma recompensa por tudo que você fez. Mas, qual é a prova? Perguntou Isabela, confusa. Vitor Hugo sorriu. Um sorriso que pela primeira vez chegava aos olhos dele. Era um sorriso bonito, sincero. A prova é a seguinte. Você pode ir para Milão e vender o apartamento. Você pode morar nele. Você pode fazer o que quiser. Mas se você vender, eu vou saber que, no fundo, você ainda se importa mais com o dinheiro do que com a lealdade que você construiu aqui. O apartamento é seu, Isabela. Mas se você voltar e me devolver a chave, sabendo que você poderia ter ficado com ele, eu vou saber que a sua integridade é inabalável. E aí, Isabela, a sua vida e a minha confiança serão infinitamente maiores. E presente. Mas também é um teste de vaidade e ganância final. Você aceita o desafio? Isabela olhou para o envelope. O peso daquela chave era maior do que o peso de todos os cheques que ela tinha recebido. Ela podia ser milionária amanhã, mas ela olhou para seu Lázaro, que sorria, e para Vitor Hugo, que finalmente parecia um homem em busca de redenção, e não apenas um empresário cínico. Eu aceito o presente, Dr. Vitor Hugo, e eu aceito o desafio. Eu vou para Milão. Mas eu prometo que vou voltar e devolver a chave, ela disse. Firme, Vitor Hugo assentiu. Então você tem um mês. Feliz ano novo, Isabela. E obrigado por me dar uma segunda chance de acreditar nas pessoas. Isabela sabia que a viagem a Milão não seria férias. Seria o teste final.
longe das câmeras de Campinas, onde a única juíza seria a sua própria consciência. Ela havia conquistado o dinheiro, o emprego e a confiança. Mas agora precisava provar que o luxo e a oportunidade de riqueza não a transformariam naquilo que ela tanto desprezava. O destino dela estava selado e o avião para a Itália a esperava. Continua na parte 3, gente. A vida é uma caixinha de surpresas. E a surpresa que Victor Hugo deu para Isabela não veio embrulhada em papel de presente, mas sim em um envelope com cheiro de papelaria fina e promessas de uma vida que ela nunca imaginou. O envelope tinha passagem para Milão e a chave do tal apartamento. Uma chave que valia milhões. Isabela aceitou o presente e o desafio. Mas, olha, ela não estava mais preocupada com o dinheiro. Ela estava preocupada com a prova de caráter final. Victor Hugo não estava mais testando se ela era honesta com o dinheiro dele. Ele estava testando se ela era honesta consigo mesma quando ninguém estava olhando. No dia 5 de janeiro, Isabela embarcou no voo de primeira classe, levando sua mãe, Dona Sônia, que estava radiante e confusa. Minha filha, tem certeza que isso tudo não é um sonho? Primeira classe? Eu nunca pensei que usaria um lenço desses na vida, dizia Dona Sônia, apertando o guardanapo de linho. Não é um sonho, mãe. É a recompensa por eu ter feito o meu trabalho direito. Isabela sorria, mas sentia o peso da chave no bolso. A chegada a Milão foi cinematográfica. O apartamento, localizado num prédio histórico perto do Duomo, era de tirar o fôlego. Não era luxo ostensivo como na Granja do IP. Era luxo clássico com mármore, seda e uma vista que parecia um cartão postal pintado à mão. Dona Sônia, que precisava de tratamento de ponta, começou a ser atendida pelos melhores especialistas em Milão. Tudo pago por Victor Hugo. Em poucos dias, a melhora dela era visível. A preocupação de anos de Isabela, a dívida e o medo começaram a se dissolver, mas o teste estava na sala de estar. O apartamento tinha um escritório com um telefone e uma pasta deixada por um tal consultor imobiliário de Victor Hugo Umo. O nome na pasta era Dr. Massimo. No terceiro dia, Dr. Massimo ligou. Ele falava um português impecável, com sotaque italiano charmoso. Signorina Isabela, espero que esteja aproveitando a nossa Milão. Eu gostaria de lembrá-la que o apartamento tem um valor de mercado muito alto. E se a senhora desejar vender-lo, a transação pode ser concluída em menos de 48 horas. É só assinar os documentos que eu deixei na pasta. O Victor Hugo foi muito claro. A senhora é a proprietária legal. É uma oportunidade única de se aposentar agora. A tentação era palpável. Isabela podia assinar, vender e voltar para o Brasil milionária. Ela poderia comprar uma casa na praia para a mãe. Nunca mais trabalhar num plantão exaustivo. Ela teria liberdade total. Ela abriu a pasta. Os documentos de venda estavam ali, prontos. O valor, 3 milhões de euros. Quase 17 milhões de reais. Isabela pegou a chave do apartamento, que era pesada e antiga. Ela podia simplesmente sumir. Victor Hugo nunca a encontraria ou a processaria. Ele havia dado o presente. Ela andava pelo apartamento, olhava os móveis caros, a vista, a vida que o dinheiro comprava. E ela se lembrava daquele dia na Granja do IP, quando ela rasgou o cheque de 100 mil reais. Por que ela fez aquilo? Não foi por Victor Hugo. Foi por seu Lázaro, sim, mas principalmente por ela. Porque ela precisava dormir sabendo que a sua palavra e o seu caráter valiam mais do que qualquer papel assinado. Se ela vendesse o apartamento, ela trairia a si mesma. Ela provaria que Victor Hugo estava certo em sua desconfiança, que todo mundo tem um preço. E o dela era apenas um pouco mais alto, um pouco mais demorado para ser cobrado. Mãe, a senhora gostou daqui? Perguntou Isabela para a Dona Sônia, que estava na varanda, tomando um chocolate quente. É lindo, minha filha. Parece casa de rainha. Mas sabe o que eu mais gostei? Perguntou Dona Sônia sorrindo. Eu gostei de ver você feliz, sem aquele peso nas costas. Você fez o certo, Isabela. E o certo traz a paz. Naquele momento, Isabela soube o que fazer. Ela não podia trocar a paz por 17 milhões de reais. Ela pegou a pasta de Dr. Massimo, fechou-a e a lacrou com uma fita adesiva. Ela não tocaria nos papéis de venda. O mês em Milão foi de cura e reflexão. Dona Sônia melhorou incrivelmente e Isabela pôde finalmente descansar a mente. Ela aproveitou a cidade, comprou presentes para as amigas, mas manteve a chave guardada
intocada, no dia 4 de fevereiro. Exatamente um mês depois, ela e Dona Sônia pegaram um avião de volta para Campinas. Dona Sônia foi direto para a nova casa, um pequeno sobrado charmoso que Isabela tinha conseguido alugar com o bônus de R$ 100.000 e com a ajuda do setor de recursos humanos de Vitor Hugo. Isabela foi para a granja do IP. O sol já estava se pondo quando ela entrou na mansão. A casa estava silenciosa, mas não mais fria. Parecia haver uma nova energia no ar. Vitor Hugo estava na sala de estar, sentado lendo um jornal de negócios. Seu Lázaro estava ao lado dele, jogando xadrez sozinho no tablet. Quando Vitor Hugo a viu, ele levantou. Não havia mais o terno formal. Ele vestiu uma roupa casual, mas o olhar era de expectativa. Isabela, que bom que voltou. Como está sua mãe? Ele perguntou, a voz suave. Ela está ótima, doutor. O tratamento em Milão fez milagres. Agradeço imensamente sua generosidade, respondeu Isabela. Você gostou do apartamento? É o lugar mais lindo que eu já vi na vida, doutor. Uma obra de arte. E você o vendeu? Vitor Hugo perguntou, direto, com um sorriso mínimo. Isabela colocou a mão no bolso da calça e tirou o envelope. Ela colocou-o sobre a mesa de centro. Não, Dr. Vitor Hugo. Eu não vendi. Eu usei o apartamento para descansar e para cuidar da minha mãe. O Dr. Massimo ligou, e eu lacrei a pasta com os documentos de venda. O apartamento continua sendo seu. Ela pegou a chave e a colocou em cima do envelope. Eu devolvo a chave, ela disse, olhando-o nos olhos. Obrigada pelo presente, mas eu não posso aceitar uma fortuna em troca de nada. Vitor Hugo pegou a chave. Ele a olhou por um longo momento e Isabela viu a última barreira de desconfiança cair nos olhos dele. Ele não estava mais cético. Estava admirado. Isabela, você é inacreditável, ele disse, balançando a cabeça. Você passou no teste. O teste final. Eu te dei a chance de se tornar milionário, de sumir, de nunca mais precisar de mim ou de qualquer emprego. E você escolheu a sua integridade. Seu Lázaro bateu palmas fracamente, sorrindo. Eu disse a você, meu filho. Eu disse que ela era especial. Vitor Hugo ignorou o pai por um momento, concentrado em Isabela. Você me provou que nem todo mundo que se aproxima de mim quer meu dinheiro. Você me provou que ainda existe honestidade no mundo. E por isso eu não vou te dar apenas o contrato de R$ 30.000 por mês. Eu vou te dar a confiança total. Ele devolveu o envelope, mas tirou a chave e a guardou no próprio bolso. O apartamento de Milão não é mais um teste. É um bônus anual. Você tem direito a um mês de férias lá todo ano. Use-o bem. Mas agora, vamos falar sobre o seu novo cargo. Isabela ficou atônita. Novo cargo? Sim. Você não será apenas a enfermeira do meu pai. Você será a minha assistente pessoal de confiança e a responsável pela saúde e bem-estar dele. Você terá acesso total às minhas finanças, aos meus contatos e a responsabilidade de gerenciar a minha agenda pessoal. Eu preciso de alguém que olhe para o meu pai e para a minha vida com a mesma honestidade que você demonstrou. Ninguém mais tem essa chave. O salário que ele propôs para essa nova função era ainda mais alto. Um valor que a colocava no topo da pirâmide profissional de Campinas. E quanto às minhas amigas, Vitor Hugo fez uma careta de nojo. Cláudia, Renata e o advogado Valdir. Eu vi tudo. A sabotagem da medicação, a chantagem, o último presente de joias falsas. Eu já entrei com um processo contra eles. Eles estão proibidos de pisar na granja do IP. E a reputação deles em Campinas está destruída. Eles jamais voltarão a incomodar você ou meu pai. A justiça estava sendo feita rápida e fria, como só o dinheiro de Vitor Hugo podia fazer. Isabela percebeu que aquele Natal havia sido de fato a segunda chance que ela precisava, não apenas para a sua vida financeira, mas para a sua fé no futuro. Eu aceito, Dr. Vitor Hugo. Eu prometo que você é digna dessa confiança, ela disse, a voz cheia de emoção. Vitor Hugo sorriu novamente. Desta vez um sorriso que iluminou a sala. Ele estendeu a mão para ela. Por favor, Isabela, depois de tudo que passamos, me chame de Victor. E seja bem-vinda à família. Isabela apertou a mão dele. Era um aperto firme, de parceria, de respeito mútuo. Seu Lázaro, percebendo que a parte de negócios havia terminado, chamou a atenção dos dois. Ei, vocês dois! Por que não param de falar de trabalho e vão jantar? Isabela, eu estou morrendo de saudade da sua leitura de Machado de Assis. Vitor Hugo olhou para Isabela. E ali,
no meio da sala de estar luxuosa, com o sol de Campinas entrando pela janela, a atração que vinha crescendo em silêncio entre eles finalmente se manifestou. Não era atração pela conta bancária, nem pela beleza, mas pela admiração de um caráter inabalável. Vamos jantar, pai. E, Isabela? Depois do jantar, talvez você possa me contar como é a vista do Duomo à noite. Vitor Hugo convidou, os olhos brilhando. Isabela sorriu. A enfermeira humilde que havia se tornado a guardiã da confiança de um milionário. Ela tinha passado no teste mais difícil de sua vida, rasgando dinheiro e devolvendo milhões, apenas para provar que a dignidade dela não estava à venda. Eu adoraria, Vitor. A vista é linda, mas a paz que eu sinto agora é muito melhor do que qualquer paisagem. E assim, Isabela não apenas salvou a vida de seu Lázaro naquele Natal, mas salvou a alma de Vitor Hugo da desconfiança eterna e conquistou uma nova vida, provando que, no Brasil, o caráter ainda é o maior patrimônio que alguém pode ter. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.